Olá, 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 aqui é a professora Márcia. Nós iremos conversar hoje, continuar o nosso bate-papo sobre história. Nós estamos estudando sobre as civilizações clássicas, né? Hoje nós iremos falar sobre uma das principais polis gregas, que no caso é Esparta. Como eu tinha falado para vocês, a Grécia Antiga era dividida por várias cidades que são chamadas de polis gregas, e essas polis gregas elas tinham características diferentes, né, uma da outra. Tinha algumas em comum, como por exemplo a adoração aos deuses, né? Eu já tinha explicado para vocês. Mas cada poli grega, elas desenvolviam alguma área. Por exemplo, o que se destaca na Grécia, mais exatamente em Atenas, era a cultura do raciocínio, né? O destaque para a defesa do conhecimento. E o que destaca Esparta eram as questões militares. Nós vamos hoje falar um pouco sobre Esparta. Na próxima aula nós iremos falar sobre Atenas, para você ver a diferença dessas duas cidades-estado gregas, ok? Então vamos lá? Vamos às características de Esparta? Bom, Esparta está localizada na Lacônia, uma região de planície fértil, situada no central da península do Peloponeso. Ela foi fundada pelos dórios, que invadiram a região, que anteriormente era ocupada pelos aqueus. Alguns aqueus se submeteram aos dórios e aí começaram a misturar a cultura deles, ou seja, dórios e aqueus, as culturas dos dois começaram a se misturar. Dessa mistura surgiu a cidade chamada Esparta. Só para efeito de informação, esses aqueus que sobreviveram à invasão dos dórios na região do Peloponeso, eles não se tornaram cidadãos espartanos, eles foram usados como escravos, ok? Mas aí, mesmo assim, sendo escravos, eles influenciaram culturalmente os dórios. Bom, a sociedade espartana, ela é dividida em 3 grupos principais, que são os esparciatas. Bom, os esparciatas eram os mais ricos, né? Aqueles que tinham a maior participação política, né? Controlavam tanto a política como o exército, e tinham vários escravos. Só lembrando que quando eu falo de escravos, eu não estou falando de negros, porque eu estou falando da Europa. Escravos para os espartanos são aqueles sobreviventes das disputas espartanas com outras civilizações, ok? Não estou falando exatamente de negros. O outro grupo que era formado a sociedade espartana eram os periecos. Os periecos eram homens livres, como por exemplo artesãos, pequenos comerciantes. Porém, esses periecos, mesmo nascidos romanos, eles não tinham direitos políticos dentro de Esparta. Os direitos políticos eram exclusivos para os espartanos, ou os esparciatas, como eu tinha falado anteriormente. O outro grupo, que juntamente com os escravos, formam a base da sociedade espartana, eram os ilotas. Esses ilotas, eles eram escravos, né? Trabalhavam no campo, eles eram os pequenos, os camponeses, vamos dizer assim. Eles, assim como os periecos, eles não tinham poder político. Bom, como era a situação das terras espartanas? As terras conquistadas pelos espartanos, que a força dos espartanos, a riqueza dos espartanos vinha da conquista de novas terras, eram divididas entre os guerreiros.
Então, cada território invadido pelos espartanos era controlado por algum general espartano, que controlava aquela região conquistada. Bom, como eu tinha dito para vocês, quem comandava, quem controlava a administração, a política e até o próprio exército em Esparta eram as famílias mais ricas. Eu estou falando do período chamado período homérico, viu? Da expansão do poder de Esparta. Como eu tinha falado, a propriedade naquele período, as terras, era coletiva, mas o controle das famílias e da sociedade espartana era patriarcal, ou seja, era o masculino sobre o feminino que era submetido, tinha nenhuma influência política dentro da sociedade espartana, quase nenhuma influência política dentro da sociedade espartana. Bom, na questão administrativa de Esparta, era dividido principalmente em 3 grandes grupos. A Ápela, composta por espartanos com mais de 30 anos. A Gerúsia, composta por espartanos com mais de 60 anos. Esses tinham a característica de criar as leis. E o Zeforato, composto por 5 éforos, que possuíam o dever e a obrigação de fiscalizar as ações dos reis. Uma outra informação interessante sobre a sociedade espartana, na questão administrativa do reino, é que lá eles praticavam a diarquia. O que significa diarquia? Esparta era governado por 2 reis. Esses reis, é lógico, eles favoreciam os interesses da elite, né? Da elite de Esparta, os chamados esparciatas, como eu tinha falado com vocês, e apoiado por esses 3 grupos aí, os Ápelos, a Gerúsia e Eforato, eles comandavam e administravam politicamente Esparta. Agora nós vamos falar de uma característica que faz Esparta ser uma civilização poderosa, que tem a ver com a educação, que tem a ver com os guerreiros. Bom, os espartanos, eles tinham fases de vida, principalmente os masculinos, né? Se você já assistiu aquele filme 300, você sabe que no início do filme, quando o espartano nascia, é a primeira fase de, vamos dizer assim, de sobrevivência de um espartano. Por quê? Porque quando um espartano, isso vale para as meninas como para os meninos, era verificado se esse menino ou se essa menina tinha algum tipo de defeito. Como a base da sociedade espartana era a expansão militar, ter um membro com algum defeito físico significava enfraquecimento. Então, o que acontecia com essas crianças que demonstravam algum tipo de defeito? Eles eram jogados em precipícios ou eram mortos. Infelizmente, era a cultura daquele tempo, ok? Até os 7 anos, os meninos eram criados pela mãe, aqueles que sobreviviam ao primeiro, vamos dizer, primeira seleção de pessoas, que eu tinha falado anteriormente. Aí eles ficavam, no caso dos meninos, até 7 anos, eram criados pela mãe, convivia com outros homens. E só lembrando que a maioria dos homens participavam do exército. Isso não significa dizer que não existiam aqueles que trabalhavam na administração. A maioria da população tinha treinamento militar, somente o masculino. A partir dessa idade, no caso 7 anos, eles eram levados a acampamentos afastados da pole, que tinha como objetivo treinar esses meninos no combate. Isso aí é a chamada primeira etapa
do treinamento para os soldados espartanos, que vai de 7 a 12 anos. Nesse período, a principal atividade dentro dessas ditas escolas espartanas eram as técnicas de sobrevivência e de combate, ok? A segunda fase desse treinamento, que vai de 12 anos a 16 anos, era tido como, vamos dizer assim, um dos mais violentas fases, que são divididas em 3 fases. Neste momento, os jovens espartanos eram levados a outro acampamento, onde recebiam roupas, porém, agora eles não recebiam comidas, ou seja, eles tinham que se virar para se alimentar. Lá no próprio filme, se vocês lembrarem, tem uma fase do rei Leônidas que ele é jogado no ambiente, ele tem que lutar pela sobrevivência contra um lobo, a qual ele é vitorioso. Isso é verdade mesmo. Isso acontecia. E só para efeito de informação, o treinamento nessa fase era extremamente violento, porque eles tinham que buscar alimento, roubar, né, o alimento, e muitos desses jovens que sobreviveram à primeira etapa eram mortos. A terceira e última fase é a que atinge a idade de 16 anos. Esta fase era conhecida como Kipteia, que eram provas, né, que eu já tinha falado com vocês. Essas provas eram provas de resistência. No caso do Leônidas, que nós vimos lá no filme, né, ele sobreviveu ao ataque de lobo. Mas uma das práticas dessa Kipteia era tentar matar os ilotas. Vocês lembram que os ilotas eram camponeses escravos, né? Escravos. Então, nessa fase, os espartanos desenvolviam, vamos dizer assim, quebravam o último vestígio, entre aspas, de humanidade, porque eles tinham que praticar assassinatos. Então, para eles serem aceitos como homens, né, como adultos dentro da sociedade espartana, eles tinham que matar algum ilota. Bom, agora nós vamos encerrar nossa discussão por hoje, porque nós ainda vamos falar sobre outra cidade-estado grega, que no caso é Atenas. Eu dei essa pequena introdução sobre a cidade-estado espartana, mas aí, antes de dar o meu até logo final, deixa eu dar alguns conselhozinhos. Primeiro, leia novamente o seu livro, faça pesquisas além do livro, ou na internet, ou em outros livros. Se você ficou com dúvida sobre algum fato que eu falei aqui nessa videoaula, ou que eu falei alguma coisa por engano errada, então entre em contato comigo, que durante as nossas aulas, tanto as gravadas como as semipresenciais, que nós temos toda semana, eu estarei para tirar as dúvidas. No mais, até a próxima, fique em casa. Tchau, povo!